mas eu acho que eu sou um gênio do futebol incompreendido. A partida de futebol não é apenas jogada. O futebol, ele também é jogado calculadamente. Para comprovar tudo isso daí, tirar a prova dos 9, estamos aqui com o professor de matemática, Hélio Silva. O futebol pode ter perdido um jogador calculista, mas a matemática ganhou um professor calculista. Obrigado, Hélio, pela oportunidade de entrevistá-lo e vamos começar. O que foi que o 2 disse para o número 9? O que é que o 2 disse para o 9, né? Isso aí reporta a um cálculozinho que dá 7, né? Dá 7. Esse 7 aí, esse 7 aí é complicado. Desde a Copa do Mundo eu tenho medo desse 7 aí. E falar em 7, vou lhe dizer a resposta, mas a gente começar agora foi só para descontrair. O 2 disse o seguinte para o 9: você é grande, mas não é 2. Né? É isso daí. Professor Hélio, onde podemos identificar o cálculo matemático no esporte, principalmente no futebol? Bom, o futebol é uma atividade extremamente matemática, né? Então você já começa no 11 contra 11. Né? A quantidade já dá a relação de matemática. É muito importante observar que todos os aspectos no campo de futebol reportam a matemática. Como assim, professor? Por exemplo, você vê as medidas de trave, né? 7,32, né? 2,44 de altura, forma um retângulo. Você vê o meio do campo, né? O centro. Aí você vê a meia-lua, né? Então todos esses aspectos, geralmente as pessoas dizem assim: ah, vocês estão nas 4 linhas, né? Eu digo nos 360 graus. Porque todo quadrilátero tem 360 graus, né? 90 graus em cada canto. Assim vai. E há também jogadas no futebol que são chamadas como formas geográficas, triangulações, quadrado mágico. Isso daí tem alguma influência mesmo da geometria? Essas jogadas realmente elas influenciam numa partida de futebol, essas jogadas matemáticas? Bom, a matemática influencia totalmente na partida, né? Desde a escolha do como o treinador vai organizar a sua equipe, né? 4-3-3, 4-4-2. Então tudo isso aí influencia na forma de jogar. Quer dizer que o esquema tático ele já tem um trabalho matemático por trás. Né? Muitas vezes involuntário, mas a matemática está presente em tudo, especialmente no futebol. Me diga o seguinte, você começou falando que o 7 não lhe traz boas lembranças, né? Mas quer dizer que 7 mais 1, 7 menos 1, 7 vezes 1, 7 dividido por 1, lembra rapidamente uma tragédia, né? É verdade, né? Essa é como você falou no começo, o 9 menos 2 dá 7, né? Você é grande, mas não é 2. A mesma coisa a Alemanha falou pro Brasil, né? A gente tá aqui, vocês não são 2 e fez o que fez com o Brasil, né? Até hoje. Você fala assim com propriedade sobre futebol, né? Você já demonstra que você realmente é um professor que domina o assunto. Mas para falar da matemática no futebol, eu quero que você também demonstre que você foi um grande jogador de futebol. Vou fazer aquela pergunta que muitos boleiros fazem. Jogou onde, professor Hélio, para dizer que entende de futebol? Bom, para começar, eu vou dizer que eu joguei muito com o Zé do Gol. Né? Com o Zé Carlos? Zé Carlos, exatamente. Joguei muito com o Zé Carlos, nos rachinhas lá na Chão da Jaqueira, lá no Campo Nacional, Campo do Vasco. Campo de Várzea, né? Exatamente, Campo de Várzea. E tem uma peculiaridade muito interessante. Eu nunca ficava de fora das linhas. Como assim? Agora eu tinha um certo receio porque a galera sempre me colocava no gol, né? Não, vai agarrar. Né? Eu não sei muito bem porquê, não entendo muito bem. Mas eu acho que eu sou um gênio do futebol incompreendido. Né? Um gênio do futebol incompreendido, então quer dizer que o futebol pode ter perdido realmente um grande calculista, um jogador calculista, mas a matemática ganhou um professor calculista. Eu acho que a matemática ganhou mais, viu? É verdade. O professor Hélio, há treinadores que falam muito em matemática,
falam em projeções, essa coisa toda. Mas em 2013, o técnico Tite, ou então técnico da seleção brasileira, que na ocasião comandava o Corinthians, ele desdenhou da matemática. Quando o Tristão Garcia, ele projetou 1% de possibilidade do Corinthians conseguir uma vaga para a Libertadores. Aí Tite falou que a matemática não joga futebol, o Tristão Garcia também não joga futebol. Tite com certeza é um dos maiores técnicos do Brasil, né, da atualidade. E realmente, o que vale em campo é ginga no pé. Ginga no pé. E Tite realmente, a matemática em si não resolve o problema em campo, né? A matemática em si não faz com que uma partida de futebol seja vencida apenas por aspectos matemáticos. Tem todo um outro conjunto, né? O que vale no campo é ginga no pé. Mas extra-campo existem as questões matemáticas. Como exemplo, assim? Pontuação do time, né? Você vai arrecadando de pontos durante o campeonato. As projeções estatísticas dos gols feitos, dos gols contra, gols prós, gols contras. Então toda essa projeção, toda essa estatística também influencia no jogo fora de campo e traz também uma carga para dentro de campo. Então não se pode desdenhar, não se pode descartar os cálculos matemáticos, né? Os números não podem ser descartados, não é, professor? Matemática é exata, né? A matemática não mente. Matemática é o alfabeto no qual Deus escreveu o universo, né? E o futebol não pode ficar longe disso aí, né? Da matemática, não pode se desassociar totalmente. No futebol, realmente, precisa ter treinamento, precisa ter a ginga no pé, mas também não adianta só, como você deixou claro, jogar por jogar, correr por correr, tem que calcular antes. Vamos dar início à próxima temporada do nosso futebol, no ano de 2019, e a gente já percebe que tem muitos clubes já contratando e tem muitos treinadores que já vão começar a trabalhar com os números. Tem treinadores que já entram em competições procurando saber com quantos pontos eles podem fazer para permanecerem, tipo, numa Série A, numa Série B. Não, com certeza. Os modelos probabilísticos, né? As estatísticas sempre revelam alguma coisa com relação a isso, né? Os modelos que se tem, hoje tem muitos matemáticos aí que são voltados para o esporte, né? Como por exemplo? Por exemplo, Oswaldo Souza, né? Que desde a loteria já vinha fazendo previsões com relação a jogos da loteria, as probabilidades de ganhar, e começou também a ser aplicada no futebol, né? E que são muito necessárias para você prever, ou pelo menos para você se preparar para o que possa vir, né? A matemática, então, ela calcula isso, né? Dá uma base, né? Para o time, para não ter um desgaste durante a competição, né? Há um jargão que diz o seguinte: trocar 6 por meia dúzia. O que significa matematicamente? No futebol é trocar um jogador por outro, na matemática também isso daí significa. Exato, é o mais do mesmo, né? É você ter o mais do mesmo, trocar 6 por meia dúzia. Então muitas vezes você faz uma alteração tática e que não vai alterar nada no posicionamento, na agressividade do jogo ou na parte defensiva do jogo, né? Então é necessário que você troque alguém para que ele se movimente, para você não ter mais do mesmo, para que você tenha a equipe mais à frente ou mais agressiva, né? A gente observa também que em determinadas partidas, quando o time está com um jogador a menos, ele consegue ter uma superioridade contra o adversário que está com o time completo, com 11 jogadores. Verdade. Você vê um jogador a menos, cada um vai jogar por 2 para suprir a falta daquele lá. Então, há muitos casos aí que o time com jogadores a menos conseguem até virar o jogo, né? Por causa dessa força que se tem para suprir a falta daquele companheiro lá da equipe. O jogador, professor Hélio, vai cobrar uma falta. Por exemplo, Neymar, Cristiano Ronaldo, eles têm todo um ritual, mas ali na verdade eles estão fazendo involuntariamente um cálculo matemático. Exatamente. Se você observar, eles colocam o pé próximo à bola e vão dando os passos para trás. Ou seja, aquilo ali já é um tipo de cálculo para que quando ele for chutar, ele tenha total ângulo perfeito para você acertar na trave. Então existe toda uma matemática no pênalti, por exemplo, né? Você tem que acertar lá, você tem que pegar uma tangente lá para que vá no gol, não vá para fora. Ou
o apoio do pé tem que pegar de uma forma que não suba demais, né? Formando uma triangulação. Então toda essa questão está envolvida em um pênalti, toda uma questão matemática. A geometria da bola, ela é perfeita, professor Hélio, porque fala-se muito que há clubes que jogam uma bola quadrada. A geometria ela é perfeita. Agora os jogadores às vezes é que dá aquela quadrada na bola, né? Não desce redondo. Algum aluno, professor Hélio, foi reprovado por falta de 3 pontos, porque tem clube que é rebaixado, né? Faltando 3 pontos aí, acaba sendo rebaixado e não consegue atingir o objetivo. É verdade, a questão da pontuação, isso trazendo para o lado do ensino, é muito importante para que você consiga o mínimo necessário para que você consiga passar de etapa, né? Se você não consegue aquele mínimo, não consegue ultrapassar. A mesma coisa no futebol. Se o clube não consegue os pontos necessários, ele não consegue ou passar de fase ou chegar no primeiro lugar, por exemplo. Um meio ponto, um gol a menos, um gol a mais, faz muita diferença. Há aqueles que não acreditam em percentuais. Durante os jogos, intervalos de partidas, mostra-se muito o percentual de posse de bola. Como isso é calculado? Isso realmente é verdade? É verdade. Então é feito toda uma análise do tempo, né? Que um time passa com a posse da bola. Então vai se contando esse tempo. E no decorrer dos 90 minutos, com os acréscimos, vem aquele time que ficou com mais pontos, com mais tempo, com essa posse de bola, né? E isso remete a várias coisas. Às vezes um time que está com mais posse de bola pode não vencer um jogo, né? Ele está ali na retranca, está segurando o resultado, então fica tocando por ali e realmente pode reter se tem essa posse de bola maior. Trazendo para a sala de aula agora o futebol. A linguagem do futebol, ela pode ajudar também para que os alunos possam assimilar a matemática, porque tem muito aluno aí que acha muito complicado estudar matemática. A sala de aula é perfeito futebol, né? Futebol em sala de aula é perfeito. O cara não sabe quanto é 1 mais 1. Você pergunta, 2 mais 3, o cara não sabe dizer. Mas você começa a falar no Campeonato Brasileiro que ele vai dizer quantos pontos falta para o cara ganhar, quantos gols ele tem pró, quantos ele tem contra, consegue fazer uma previsão de quantos jogos o time vai ter que ganhar para poder passar. Então tudo isso aí influencia na sala de aula e se torna até mais interessante as aulas, né? Quando você fala em futebol, abre o assunto total, você passa uma aula toda debatendo futebol. Quer dizer que o futebol é uma linguagem universal, né? Até na sala de aula ele ajuda a descomplicar, né? Exatamente. Uma das coisas mais interessantes das aulas é saber o time que o professor torce. Acontece isso, né, professor Hélio? Demais. Já descobriram qual time que você torce? Ainda não. Mas qual time que você Ainda torce? Não. Eu prefiro não comentar. Mas eles ficam muito curiosos. Professor, que time o senhor torce? Geralmente eu pego um time, eu digo, eu torço pelo Asa. Né, pra galera não saber realmente o time que eu torço, mas agora o pessoal vai saber que em primeira mão eu sou regatiano de coração. Agora acabou o mistério, né? Acabou o mistério, professor Hélio. Professor Hélio, você falou que é regatiano. Faltou um cálculozinho aí a mais para o CRB subir, assim como fez o CSA? É verdade, com um técnico novo, o CRB conseguiu dar um ânimo muito grande, né? Estava aqui naquela luta ali contra o rebaixamento, perdendo. E essa mudança do técnico deu todo o upgrade no time, né? Que alavancou, tanto é que ele conseguiu se manter na Série B. E foi um trabalho muito importante, né? Tanto de motivação para os jogadores, quanto de organização do time em campo, né? Que não foi atingido o objetivo com o técnico anterior. Ô professor Hélio, você lembra que há anos o Campeonato Brasileiro, uma vitória ela valia 2 pontos, né? E houve essa mudança para 3 pontos. 3 pontos. Isso daí, esse cálculo ajudou, trouxe alguma mudança em termos de pontuação, classificação dos clubes, melhora no desempenho? Sim, bastante, porque a diferença do time campeão ficou bem maior, né? Ou seja, se você empata é 1 ponto, se você vence 3 pontos, então já abre esses 2 pontos de diferença, né? Antes você só tinha 1 ponto de diferença, você tinha um empate 1 a 1, aí você tinha 1 ponto para cada um.
Se o time vencesse, 2 pontos. Ou seja, a diferença era bem menor do que você com a pontuação de 3 pontos. Você gostava de matemática? Bom, no início não. Inicialmente eu não era muito chegado à matemática, né? Mas sempre me dei bem, não era apaixonado pela matemática, né? Era apaixonado pelo futebol. Assim, o meu sonho era ser jogador de futebol. Como toda criança, toda né? criança, né? Sonha com esse esporte tão disseminado no mundo. Eu acho que acredito que o mais praticado no mundo, o mais popular do Brasil. E tinha esse sonho de jogar futebol, né? Mas com a bola no pé não tinha muito futuro, não tinha tanto gingado. Me botaram pro gol, eu digo, no gol é melhorzinho. Até hoje nos jogos da escola, sempre no final de ano tem as séries finais, né? Os anos finais, terceiro ano do médio, que joga contra os professores. Aí quando me acham lá, me acham no gol, né? Aí eles vão me vingar desse professor e chutam com força mesmo para massacrar o professor. Ô, professor Hélio, como o internauta está podendo ver e ter a oportunidade, como é gostoso, não é? Falar sobre matemática, assim como a gente fala sobre futebol, né? Mas Exato. na prática, né, a coisa é diferente. Né? Na prática é diferente. Na prática é o ginga no pé e bola na rede, é o que vale. E matemática precisa... Treino, prática, muita prática, assim como o futebol, né? Tudo se requer prática. Prática, prática, prática e mais prática. Se você, o jogador de futebol, você vê lá no auge, cara, mas ninguém sabe o quanto ele caminhou para chegar até lá. Ninguém sabe o esforço. Ela diz, é só correr atrás da bola, não é só isso. Tem toda uma parte de preparação, tem toda uma parte de treinamento. A mesma coisa é a matemática. Muita gente não gosta porque não quer fazer essa parte de preparação, de treinamento, né? Você vê o Neymar. Neymar, top, joga muito. Cara espetacular com a bola no pé. Mas ninguém sabe o quanto ele treina, ninguém sabe o sacrifício que ele teve que fazer, ninguém sabe as coisas que ele abdicou para chegar onde chegou, né? Muito jovem, claro, muito jovem, mas chegou lá. Mas ninguém sabe o sacrifício. Sabe que hoje, por exemplo, ele ganha, né? O que ele trouxe para a vida dele com o futebol. E na escola não é diferente não. Às vezes os alunos que nós temos, eu sou de uma realidade de escola pública e de escola particular. Há 18 anos lecionando. Então a gente vê que muitos jovens, muitas das crianças e adolescentes, vê no futebol uma forma mais concreta de mudar de vida, de dar uma vida melhor para a família. Perfeito. Né? Vê no futebol, não vê na educação. Então a educação é um instrumento de transformação da sociedade. Mas para a grande maioria da periferia, o acesso mais próximo a isso é o futebol. Né? Então o futebol, além de ser um esporte, é esse instrumento também de transformação de vida, né? De incentivo a jovens se manter longe de algumas atividades, por exemplo, as drogas, né? É uma forma, eu acho que o futebol deveria ser muito mais incentivado nas escolas, em todo o estado, em todo o país, porque afasta as crianças de muitas coisas. E o jogador precisa, né? Precisa estudar, precisa ter esse conhecimento, também de matemática. Você acabou de falar que o Neymar recebe aí valores estratosféricos. Hoje o futebol trabalha com isso, valores estratosféricos, saem notícias aí, milhões e milhões, e ninguém nem tem noção desses valores, não é? É muito dinheiro, tem que conhecer matemática. Muitos jogadores do passado me falaram isso, que perderam oportunidades porque não sabiam calcular um contrato, não sabiam o quanto perdiam quando rescindiam um contrato. Exato. E acabam perdendo muito também com os empresários, né? Tem muita gente séria no meio, a gente sabe. Eu conheço alguns jogadores de futebol e a gente sabe desse meio, né? A gente sabe que tem as pessoas sérias e aqueles mal intencionados. De repente bota no contrato uma armadilha ali e o cara perde muito com isso, né? Então alguns jogadores vão para o exterior, vão com contratos maliciosos, né? Muitas vezes por não entender. Às vezes por falta de um número, né? Um número. Acaba se prejudicando, tendo prejuízo, né? Você não tem noção do que é um percentual, não é? Então tudo isso influencia. É necessário que você tenha o conhecimento para que você não se dê mal mais à frente, né? Para você se dar bem, também é necessário o conhecimento matemático. Conhecimento matemático de valores, né? Das moedas, né? Exato, porque muita transformação de moedas. Exatamente. Em dólar, em real, em euro. Então essa é a diferença, né? No câmbio, você tem que ter noção. Isso é matemática, né? O dólar é diferente do real. Então você vai
fazer um contrato para receber em real, lá lhe pagando em dólar. Ou seja, então você vai perder, vai haver perda. Entendeu? Tudo isso tem que ser pensado, tem que ser visto no contrato. E você tem que ter esse conhecimento, né? Tem a história do goleiro da Inglaterra que ele foi para uma cobrança de pênalti e lá durante as cobranças ele pegava a garrafinha de água e próximo da garrafinha de água havia um papel. E naquele papel foi constatado que tinha um estudo dos locais onde determinado jogador costumava bater. Aí lá, durante a penalidade, ele via qual jogador ia bater, ele ia lá, bebia água, olhava no papel e via quais eram os locais que aquele jogador tinha mais tendência de bater. Ia lá e fazia a defesa. Matemática novamente. Matemática novamente. Ou seja, ele fez uma análise matemática e aumentou sua probabilidade de defesa, né? Se você sabe que um jogador de 100 chutes chuta 70 para o lado direito, então se você pula para o lado direito, você tem 70% de chance de pegar aquela bola, né? E você tem apenas 30% que ele joga para o outro lado. Então tudo isso influencia. Então há uma análise matemática em tudo que se faz, em toda a ação humana, existe a matemática. Então a matemática, ela não ganha jogo, como você garantiu, né? Mas lhe dá a probabilidade de você chegar mais fácil ao seu objetivo. É uma ferramenta muito importante do futebol. Que não pode ser desprezada, não né? Pode, jamais. Nem desassociar. Como o Tite falou, como nós falamos anteriormente, falou, não tem matemática nas 4 linhas. Realmente, aqui nas 4 linhas não. Mas em toda a questão organizacional existe a matemática. Matemática é isso aí que está presente em tudo, desde o chute a gol, da tática, de como você vai fazer a triangulação ali para chegar até o gol, o tempo, né? A explosão, o quanto o jogador corre em campo, a velocidade de um chute de um jogador. Então, por exemplo, matemática influencia no jogo se você for jogar lá em La Paz. Então, como na altitude, professor, na prática, isso na altitude você vai ter uma velocidade muito maior da bola, devido à pressão atmosférica. Então você vai ter menos ar. Então vai ter que ter uma questão tanto de adaptação do ser humano lá na altitude, quanto a questão de você chutar o chute e o gol, a bola vai muito mais rápido devido à pressão, né? O jogador vai ter que calcular, não é? Exatamente, tem que calcular e também se adaptar àquela altitude. Ou seja, então matemática também tem a ver com futebol e também pode ganhar isso aí. Ou seja, se o cara lá na altitude vai correr e vai esquecer que o oxigênio lá está menos. Então ele vai ter que balancear isso aí, ele vai ter que dosar isso aí. É diferente de jogar aqui na pressão. A mesma coisa dos de lá virem jogar aqui, né? Então eles estão acostumados lá na altitude, aquilo para ele lá é normal. Mas quando eles chegam aqui embaixo, no nível do mar, eles se sentem mais cansados devido à pressão atmosférica, né? Então influencia também, a matemática também está presente nisso aí também. Às vezes 1 minuto ele dura uma eternidade. Exatamente. Por quê, hein, professor Hélio? Exatamente, a gente falava sobre isso, né, da teoria da relatividade, né? Então imagine o que é você segurar uma panela quente fervendo na mão, né? Eu acho que segundos parecerão uma eternidade, mas se você tiver com uma mulher bonita em seus braços durante isso aí vai passar rapidinho. É verdade.